O que é que acontece? Os países de outros continentes, e aqui eu cito, por exemplo, o continente europeu, olham para o mapa e observam apenas o Lula como o líder que pode dar informações corretas sobre o atual cenário na Venezuela. Eles não acreditam no Trump, eles não acreditam em nenhum outro presidente. E aqui na América do Sul, apesar de nós termos presidentes de direita decentes, com exceção do Milei, que eu já disse, repito, reitero que é apenas um vagabundo de quinta, que usa a ideologia e coloca ela em primeiro lugar e faz a política lacaia lamentável em relação aos Estados Unidos. Vejam essa manchete que leio para vocês. Líderes globais procuram Lula para tratar da Venezuela. Primeiro foi o Trump. O Trump vai com toda aquela arrogância e prepotência para a TV, informar que comanda a Venezuela, que agora vai explorar o petróleo, que a Delcy agora é o governo que é aliado dos Estados Unidos da América. Mas quando se reuniu com os magnatas do petróleo dos Estados Unidos, eles disseram o seguinte: quem nos garante, Trump, que a gente investindo cerca de 100 bilhões de dólares na Venezuela, a coisa vai funcionar? Não acontecerá, por exemplo, o que aconteceu quando Hugo Chávez foi presidente daquele país e nacionalizou o petróleo. Por mais que o senhor fale, nós não acreditamos. E na reunião que o Trump tem com os empresários, eles citam o Lula. O Lula seria o único estadista confiável naquela região para garantir que nós possamos investir o nosso dinheiro. E isso aqui vale ressaltar que não é nenhuma traição ao chavismo, não. Na minha visão, não. O Lula se comportar como uma espécie de estabilizador na região, ao contrário, é pensar primeiramente no Brasil. Ora, se os próprios aliados do Maduro entregaram ele aos Estados Unidos, se ele próprio decidiu não resistir e se entregou aos Estados Unidos, e ele escreveu uma carta para o filho dele, o Maduro, dizendo que estava bem, que a mulher estava bem, o Maduro, ao contrário do que muita gente pensa, está sendo bem tratado lá na prisão. Já pensou se o Maduro morre na prisão? A propaganda negativa que seria para o megalomaníaco Trump? O Trump quer o Maduro bem no julgamento, para mostrar que ele é do mal. Pois é, o Maduro não é santo, mas o Donald Trump não vale rigorosamente nada. Então vamos aqui, olha só o que a CNN trouxe. CNN, que é um veículo de direita. Diversos líderes da Europa e da América Latina procuraram o presidente Lula para conversar por telefone. Opa, só um minutinho. Só um minutinho, tirar aqui, saiu um áudio aqui, peço desculpas do celular. Vou voltar para o início da matéria. Diversos líderes da Europa e da América Latina procuraram o presidente Lula para conversar por telefone sobre a posição do Brasil diante da situação política na Venezuela após as forças militares invadirem o país e sequestrarem Nicolás Maduro. A movimentação diplomática se intensificou após o presidente brasileiro manter contatos com Delcy Rodrigues. Segundo a CNN Brasil, entre os líderes que solicitaram conversa estão o presidente da França, Emmanuel Macron, e vejam, Macron primeiramente parabeniza a ação dos Estados Unidos, depois recua, afirmando que os Estados Unidos de fato foram de encontro à lei internacional. Vejam que agora o Trump ameaça tomar a Groenlândia. O Trump agora ameaça Cuba. E por que o Trump faz essa política? Porque lá nos Estados Unidos ele está com a rejeição de quase 60%. E pensa na cabeça dele que movimentações externas trarão votos. Observem que o sequestro do Maduro foi pouco reverberado nos Estados Unidos. Existe uma rejeição e um medo de soldados norte-americanos serem mortos. É o que se fala lá nos Estados Unidos da América. E eu, lamentavelmente, entendo ser muito ruim observarmos, por exemplo, companheiros e companheiras, eu vejo como muito ruim assim, líderes estadunidenses observarem que o país deles entrando ou invadindo outros territórios, eles conseguirão apoio popular. A mente do cidadão norte-americano, pelo menos segundo essas últimas pesquisas, tem mudado. A população não aprovou muito essa invasão na Venezuela, não. Eles estão preocupados com a inflação que está explodindo nos Estados Unidos. Entre os líderes, repito, solicitaram conversa com Lula, Emmanuel Macron, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, perguntando ao mandatário brasileiro o que é que ele acha. Existem interesses europeus na Venezuela. Na época em que o Maduro estava presidente,
eles mantinham um certo contato com as autoridades venezuelanas. A sequência de telefonemas dá continuidade a uma série de contatos mantidos por Lula desde os primeiros desdobramentos da crise venezuelana no sábado, dia 3, dia em que os Estados Unidos atacaram e sequestraram Maduro. O presidente brasileiro conversou com Delcy Rodrigues, que assumiu interinamente a presidência da Venezuela. Durante a semana seguinte, Lula também manteve diálogos com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, além dos primeiros ministros Pedro Sánchez, da Espanha, e Mark Carney, do Canadá. O movimento diplomático se estendeu ao Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu ligações de diversos chanceleres e autoridades estrangeiras. Entre os contatos estiveram o ministro venezuelano das Relações Exteriores, Ivan Dil, além de representações do México, da Colômbia, França, África do Sul, Espanha, Irã, Uruguai, Canadá, Noruega, Holanda e demais países da União Europeia. Portanto, Lula é visto como referência e é visto também como um camarada de extrema credibilidade. Ou seja, o mundo só pode confiar no Lula. O mundo não confia em megalomaníacos criminosos como o senhor Trump. E também lacaios latino-americanos como Javier Milei, presidente da Argentina. Lembrando que o Brasil é o maior país, obviamente, vocês sabem, da América do Sul. Nós representamos 70% do PIB do bloco Mercosul, que fechou acordo com a União Europeia, portanto, nós somos a maior potência econômica do continente.